Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade às aulas. Portanto, na última aula nós falamos do modelo de Davis, dos estádios que compunham o modelo de Davis, conforme vimos são 3, das características de cada um desses estádios e depois fizemos uma breve passagem sobre os principais conceitos que dão fundamento ao modelo de Davis. A seguir, portanto, nesta aula e nas próximas aulas que daremos, vamos falar com maior detalhe desses conceitos que já tínhamos visto na aula passada, que falamos principalmente de 6. São mais, mas vamos nos debruçar com maior incidência nesses 6 conceitos. Um dos primeiros conceitos é a constância do ambiente. O que quer dizer constância do ambiente? Nós já temos visto, mesmo no caso da tectônica, que enquanto se desenvolvia o relevo, a tectônica não intervinha. Portanto, poderíamos dizer aí que o modelo é imóvel. Imóvel porque nem sequer a tectônica iria intervir no sentido de alterar o nível de base da erosão. Mas no caso da constância do ambiente que estamos a abordar agora, se nós repararmos desde o princípio até o fim, desde as fases iniciais até a fase final do seu modelo, são sempre os mesmos agentes, os mesmos processos que intervêm no modelamento. Ora, isto não é tão correto assim, porque se nós tivermos em conta, por exemplo, os agentes que estão a modelar o relevo, por exemplo, hoje, nas áreas glaciais, são diferentes daqueles agentes que atuam, por exemplo, nas áreas de deserto, onde as condições climáticas são diferentes, os agentes são diferentes. As condições climáticas dos desertos e das áreas glaciais são completamente diferentes daquelas das zonas temperadas onde Davis trabalhou e ali onde, portanto, a erosão fluvial é importante. As condições, essas mesmas que nós nos referimos agora, são diferentes daquelas que existem nas savanas. Para Davis, isto não tinha muita importância. Quando dizemos que o ambiente é invariável, nós estamos a considerar no tempo e no espaço. Portanto, se nós tivermos que considerar, por exemplo, hoje, fixando o tempo hoje, vemos que nas diferentes latitudes as condições ambientais são diferentes. São diferentes, portanto, as condições ambientais nas latitudes onde vigoram as áreas glaciais, são altas latitudes. São diferentes essas condições das altas latitudes das médias latitudes, onde normalmente o ambiente é mais ou menos temperado e os agentes aí principais é essencialmente chuva e processos fluviais. São diferentes daquelas que vigoram nas áreas do deserto. Portanto, mesmo hoje, fixando o tempo hoje, vigoram diferentes condições climáticas com diferentes agentes aí atuando, que fazem com que, portanto, sendo ambientes diferentes, deveriam atuar processos diferentes. Mas para Davis praticamente não considera isto. Para ele, são sempre os mesmos agentes, os mesmos processos a atuar em cada uma das fases do relevo. Há ainda um outro aspecto. Vamos considerar, por exemplo, ao longo da história geológica, os climas não se mantiveram iguais num determinado espaço. Vamos considerar, por exemplo, Angola. Não, hoje vemos, por exemplo, na região de Luanda, as condições que vigoram são condições de savana, mas nós tínhamos visto. E essas condições de savana vamos encontrar, inclusive, até mais ou menos 16 graus, ou muito mais longe do que isso. Por exemplo, nas latitudes de Benguela e Lubito, continua a existir savana e, em alguns casos, até a proximidade do deserto. Mas nós já tínhamos falado que, por exemplo, na última glaciação, essas condições que se verificam hoje, savana, a essas latitudes, até cerca de 16 graus de latitude, não eram condições de savana que vigoravam na última glaciação, mas sim aquelas correspondentes a clima quente e de alta precipitação, correspondentes à floresta equatorial. Portanto, como vemos, ao longo do tempo geológico, num determinado espaço,
espaço, há variações climáticas que imprimem, portanto, a sua marca no modelamento de paisagem, por condições climáticas diferentes, atuação de agentes e processos diferentes. Mas para Davis isto não era muito importante, conforme vimos, são sempre os mesmos processos, os mesmos agentes que foram modelando o seu relevo ao longo do tempo. Davis não considera as diferenças ambientais existentes nas diferentes latitudes, nem aquelas que se foram verificando ao longo do tempo geológico. Um outro conceito que dá fundamento ao modelo de Davis e que também está mais ou menos relacionado com este que acabamos de referir é a erosão fluvial, que para Davis é a erosão normal. O que é que entendemos isso como erosão fluvial igual a erosão normal? Erosão normal no sentido de que é a norma dos processos erosivos que atuam à escala do planeta. Para Davis, a erosão fluvial é a erosão normal. Quer dizer que entre todos os processos que existem, a norma, aquele que é mais importante no modelamento do relevo, é a erosão fluvial. É por isso que ele deu ao seu modelo a erosão fluvial como erosão normal. Ora, este conceito é, em certa medida, um conceito centrado na Europa, eurocêntrico, onde as condições ambientais lá existentes é temperado úmido, onde a erosão fluvial é de facto o processo de erosão mais importante. E Davis trabalhou nessas regiões. O problema dele é que estendeu esse processo a todas as áreas do planeta como se fosse o mais importante e único dos processos que existem à escala do planeta, e que os restantes processos que também não quer dizer que ele não tenha reconhecido essa existência, reconheceu, sim senhor, mas para ele eram meros acidentes, não tinham grande importância na diferenciação de relevo. Nós, quando referimos diferenciação de relevo, é que ali onde existe um diferente agente, há um diferente tipo de relevo, porque cada agente tende a imprimir a sua marca nas formas, portanto, de relevo que modelam a escala do planeta. Uma das razões pela qual, e é mais importante, pela qual o modelo de Davis ser colocado dentro do âmbito do pensamento dos passivistas ambientais, portanto, ele pertence à escola dos passivistas ambientais, é exatamente o facto que não reconhece as diferenças ambientais como, ou diferenças climáticas, se quisermos dizer isto, como importantes na diferenciação do relevo, porque para ele são sempre os mesmos agentes, já nos temos referidos atrás, e os mesmos processos, agentes e processos que estão relacionados exatamente com a erosão fluvial, tido por Davis como a erosão normal, sendo apenas acidentes os outros processos que se verificam em outras áreas, outras latitudes. Não sei se ficou bem claro, mas pronto. Um outro conceito que está implícito no modelo de Davis é o conceito de graded stream. Stream é curso, portanto estamos a falar de cursos fluviais. Graded quer dizer gradado, equilibrado. Portanto, estamos a falar do conceito dito em português, traduzido em português, de rio em perfil de equilíbrio. O que é este perfil de equilíbrio? Nós estamos a falar essencialmente do perfil longitudinal dos vales fluviais.